chamada para participar. Eu logo já me inteirei do que era o assunto. É uma coisa que a gente já vive há bastante tempo, se você for notar. Não é uma coisa recente, porém ela é mais falada agora. E ela, eu acho que de uma certa forma ela se tornou uma coisa mais, um agressivo mais às claras. Porque antigamente tinha essa agressividade, sim, porque eu conheço pessoas assim, antigas que viveram isso, mas era uma coisa calada, era uma coisa que todo mundo tinha ciência e as pessoas tinham medo de falar. E eu acho que as pessoas também não sentiam que elas iam ser punidas por estar fazendo tal coisa. Eu digo, no caso, os homens que fazem esse tipo de agressão às mulheres. Eu passo uma imagem de alguém que se preocupa com questões que merecem ser preocupadas. Sim. Achei, tô no caminho certo, tô vivendo certo, tô passando uma impressão legal, trabalhando pelo que interessa. E a diferença de participar de uma parada dessa, a diferença de um show qualquer diferente, gravar algum outro trabalho, é o primeiro intuito. Eu já cheguei meio tenso no dia, sabendo, porque eu não tava no primeiro dia, né, da gravação. Uhum. E aí você, o Chino, que trabalha comigo, já vieram falando que foi tenso, que é um assunto difícil, apesar da gente tá tentando ser profissional e falar e fazer o nosso trabalho. Claro que é na parte da criatividade também, mas é um assunto delicado. Então, de alguma forma, eu espero que dê tudo muito certo e que essa canção ela venha alcançar o seu objetivo, que é trazer reflexão, trazer debate e principalmente produzir transformação na nossa sociedade. É uma pauta que hoje ela está muito gritante na nossa sociedade, e eu acho que a gente tem que ter um olhar mais assim, ter um pouco mais de filtro para ter esse olhar nos acontecimentos que estão tendo hoje, que os números eles têm aumentado muito. E os números desses acontecimentos, eles às vezes acontecem na nossa cidade, nossa região, às vezes até mesmo na nossa rua, e a gente às vezes não sabe. Eu não esperava que ia ter o mesmo impacto que teve, porque eu sempre encarei maquiagem de efeito especial, até maquiagem artística, como uma coisa divertida assim de fazer, sabe? Nossa, vou dar um efeito de machucado pra ser uma coisa impactante no sentido de divertido, de uma fantasia ou de alguma coisa assim. E o que eu mais estava acostumada a praticar e a fazer era maquiagem de beleza. A princípio foi uma surpresa, porque eu não esperava um convite de participar de um projeto tão importante desse. Depois fiquei muito feliz, porque eu acho que eu gosto muito de tentar ajudar de alguma forma, né? Então, quando a Letícia contou do projeto, eu falei, nossa, acho que é uma maneira bacana de estar ajudando, né, outras pessoas. Então, quando eu estava aqui participando, para mim foi muito emocionante e muito gratificante. Para mim foi muito gratificante, primeiro que é uma causa muito justa e uma causa muito importante, porque certas coisas acontecem, às vezes debaixo do próprio nariz da gente a gente não enxerga. A gente acha que é normal, a gente acha que é comum, e às vezes acontece próprio com a gente, assim como aconteceu comigo. Então eu me enxerguei bastante nesse projeto, porque quando você vive isso, você não percebe. Até a partir do momento que você consegue sair, aí sim você consegue enxergar o tamanho do problema que você estava. Eu estudei em relação a isso, sempre participei muito de assistindo muitas mulheres falando na faculdade, a gente conversava sobre isso, mas eu nunca tinha participado diretamente conversando com mulheres sobre isso, mas estudava sobre o tema, estudava sobre a violência, o impacto da violência nas mulheres, e isso sempre mexeu muito comigo. Eu tive a oportunidade de estar participando de alguns outros projetos como esse, tive a oportunidade também de acompanhar, enquanto estudante de psicologia, a história de algumas mulheres, a trajetória de algumas mulheres vítimas de violência e vítimas de uma série de violências, né? Não só sofridas, não só vindas de um homem, mas vindas de uma sociedade machista, vindas de uma construção social um pouco delicada. E enquanto fotógrafa eu também tenho a oportunidade de fotografar essas mulheres
que muitas vezes eu trabalho com ensaio, né? Então muitas vezes essas mulheres vêm até mim para se reencontrar na fotografia, para se reenxergar a partir dela. O projeto ele teve uma importância muito grande para mim, particularmente. A gente sabe da realidade, mas muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. E o convite veio de uma forma inesperada e eu comecei a ter uma visão muito mais ampla. É chocante. Depois que eu participei do projeto, parece que veio muita coisa à tona e eu mudei completamente o meu olhar em relação ao tema. Eu acho esse projeto de extrema relevância porque acredito que muitas mulheres ainda sofrem com violência, seja verbal ou seja física mesmo, e eu fico indignado de ver notícias, de ver coisas que acontecem aí, e a cada dia tem uma notícia nova, alguma mulher que está sofrendo com isso. Então eu acho que esse projeto vai ser legal para mostrar e conscientizar as pessoas. Às vezes tem uma mulher que está com medo de denunciar alguém que está maltratando ela e tal. Então eu acho que isso é importante para dar coragem e voz para as mulheres. Toda mulher na vida passou por alguma intimidação. Algumas mais graves, outras menos. Mas isso é um componente. O intuito de... Claro que é um pouco pretensioso pensar, pô, isso pode salvar pessoas, mas pode. E eu acho que as nossas atrizes foram muito bem também. E é isso, a gente tem uma ideia do que é, mas tendo a mínima noção da realidade, já atinge a gente. Ela tem esse potencial de trazer essa fala, né, de que ninguém vai calar a minha voz ninguém vai calar, é assim que ela termina. E a única voz que eu desejo que seja calada realmente, que seja a voz do preconceito, que seja a voz do ódio, de todo o discurso de ódio que nós temos na nossa sociedade, de toda a opressão, de todo o mal, e que essa seja a única voz a ser calada. Então essa campanha, eu tô achando... Eu tô muito grato por participar dessa campanha, né, que eu acho que é uma pauta que por muito tempo eu tive observando ela também, a gente vem acompanhando, e aí surgiu essa oportunidade da banda participar junto com a Red Records, ver essa oportunidade de a gente participar nisso, né, e eu acho que a gravação em si, ela foi diferente do que a gente está acostumado a fazer, ela foi algo muito forte, né, no dia da gravação eu senti, assim, que realmente gerou aquele sentimento de desespero, sentimento de tristeza na gente, né? A gente anda nas ruas sem saber se a gente pode ser vítima de alguma coisa ou não, e principalmente quando a gente entra num relacionamento, sem saber se isso vai acontecer ou não, porque as pessoas entram de um jeito, e se você não dá certo, você termina, muitas pessoas sofrem isso, de ter, às vezes, uma morte decretada por causa disso, a perseguição. E não é com uma pessoa só, você não pode dizer que a pessoa às vezes falou assim, não, mas eu tive sentimento pra... Não, a pessoa às vezes namorou com 5, 10 pessoas e fez com as 10 pessoas a mesma coisa. Olha, eu acho que o fato dos homens estarem perto, né? Teve a questão até da própria composição da música, né? Que eu nem sabia que tinha sido feita por um homem quando a Letícia tinha falado comigo, e depois que eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, é uma letra tão impactante e feita por um homem, né? Eu acho muito interessante esse olhar também, porque a gente também não pode se fechar num grupo de mulheres e ficar ali, não. Acho que a participação do homem nesses movimentos, ela é muito importante, né? Com esse olhar mesmo, masculino para essa situação. Que eu comecei a fazer o olho roxo na moça, eu perguntei o que eles estavam achando, se eles estavam achando legal, aí a moça se olhou no espelho, assim, e falou, tá muito bom, tá muito forte, e eu tô até com vontade de chorar. Aí eu vi que a maquiagem que eu tava fazendo, tava passando uma coisa muito forte pra ela, que ela se sentiu na pele de uma pessoa que foi realmente receber um ato de violência. E nós temos mais defeitos ainda, porque nós viemos de uma sociedade machista. Então pra gente pode ser normal, mas para as mulheres não. Então a gente tem que parar com isso. Nós temos que ser responsáveis sim pelos nossos atos.
Eu acho essencial a participação de homens em projetos que envolvam respeito à mulher, porque isso implica em fazê-los entender isso, em criar consciência neles de que bater em mulher, tratar a mulher como menos, não é uma coisa legal. Eu acho que projetos como esse, eles são fundamentais para muito além do ambiente acadêmico, né? Eu costumo ter uma linha de raciocínio de que de nada serve todo o conhecimento que a gente aprende nas universidades, nas palestras, na nossa formação, se eles não chegarem em quem realmente precisa. É essencial a participação do homem, o entendimento sobre o assunto. Porque os homens, eles não acham que eles são assim, que isso não acontece. Então é muito importante a conscientização deles para que essa violência diminua. Cara, até hoje, às vezes esses dias eu estava falando com a minha namorada o quão covarde é uma atitude dessa, por que as pessoas fazem isso até hoje, sabe? E eu acho que educação, acho que começar de criança, né, a entender, eu tenho esperança no futuro que as pessoas, que os homens não vão ter essa mentalidade, mas eu acho que o início de tudo é falar sobre isso, né, não adianta esconder. Eu acho que esse era um tema meio tabu por muito tempo, aquele ditado, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu acho que é um negócio que tem que mudar, acho que isso tem que ser discutido, isso tem que ser mudado. Quem faz isso tem que perceber que ele está errado e que a sociedade vai julgar ele por esses atos, né? Então eu acho que é importante ser discutido e ser mostrado, assim. Não, a violência, o constrangimento, o desconforto, o medo é uma coisa que existem em vários níveis e de muitas formas. É um intuito um pouco pretensioso, mas nobre, super nobre. Acho que o sentimento que eu senti, principalmente na hora do convite, mais ainda depois de ver o trabalho semi-pronto, que ainda não vi pronto inteiro, foi esse de, pô, que legal, tô sendo usado para salvar vidas. Isso é bastante gratificante. A ideia que veio até meio simples para não perder o foco do que é o vídeo, o conteúdo, e não enfeitar com efeito especial, com deixar ele bonitinho demais, mas sim mostrar o conteúdo do vídeo, que eu acho que é a ideia do produto final, né? E aí a gente decidiu que ia colocar as mulheres para mostrar imagens que explicassem isso com imagens e não com palavras, não ficasse falando e tal. Que traga realmente essa conscientização das pessoas se questionarem que esse é um problema que acontece, não acontece só no noticiário, não acontece só com fulano ou parente de não sei quem, acontece no dia a dia, pode estar acontecendo com alguém próximo, é uma coisa séria, é uma coisa que muita gente passa e precisa cada vez mais ser falado e discutido, cada vez mais projetos como esse devem ser encorajados e feitos, e eu espero que ele tenha todo o alcance que merece ter, porque eu acho muito importante. É muito ampla a agressividade, o machismo, a violência, a desvalorização. E quando a gente vê um homem participando de uma campanha, aquilo tem um significado muito forte, porque é como se a gente pudesse entender que é possível acreditar nisso. Que as condições de violência cometida por homens não significa todos eles. Sempre foi dito pelos nossos avós que nós temos que respeitar, a mulher tem que respeitar o marido, não se deve fazer isso se o marido não concordar. Se você só pode completar isso se o marido concordar, se ele der permissão.
mas não é a realidade. E se a gente não ensinar isso para os homens que tem na nossa sociedade, para as crianças inclusive, as pessoas não vão entender e isso não vai mudar. Mas na parte da música eu tenho certeza que o pessoal foi mais complicado, pelo menos pra mim seria, entendeu? Então agora eu vou ver na edição pra alinhar a música e o vídeo, as imagens e tal. Mas tem um pessoal bom que trabalha comigo também, acho que eles vão me ajudar. Que vai dar certo. Vai dar certo. Então, pode vai. A importância dos homens em um projeto de homens, em um projeto como esse, não de protagonismo, mas de apoio. É de apoio, é de mostrar que é possível ser homem e estar junto, e ser homem e ter uma nova consciência, e pensar a partir de uma nova perspectiva, e estar junto com essas mulheres. Eu acho que hoje uma das coisas que mais afeta até mesmo a criança é ver essa violência tão de perto quando você é pequeno. Eu acho que tem coisas que você nunca vai esquecer, elas são pro resto da vida na sua memória. Mas o que eu acho que a educação ajuda a entender que existem pessoas que fizeram aquilo, ou que até fazem isso, mas que ela não precisa ser assim. Eu tenho exemplos muito próximos de pessoas que viveram com um pai assim, mas que se tornaram homens maravilhosos, porque tiveram ensinamento de mulheres, tiveram a educação de que não precisa seguir o mesmo caminho. A educação que vem sendo construída ao longo do tempo. Antes não se tocava nesse assunto, era um tabu. Hoje em dia, com vários tipos de trabalho, abordagens, inclusive a população ela vai tomar conhecimento, vai ser instruída e vai ter o choque de realidade que precisa. Não é brincadeira, é um assunto muito sério. A gente tem armas e ferramentas que a gente consegue evitar essas coisas, esses desastres de acontecer, né? Então ter trabalhado nessa campanha pra gente foi algo muito importante, foi algo que mexeu muito com a gente também. E eu espero que ela possa alcançar mesmo, não só em questão de números de pessoas, mas alcançar a consciência das pessoas, né? Que os companheiros aí possam estar cuidando realmente da nossa sociedade, estar cuidando das nossas companheiras, nossos colegas. E espero que isso traga bons resultados pra gente. Acho que o meu desejo é que esse projeto atinja o maior número de pessoas possível, né? Em forma de conscientização mesmo, né? A gente vê tanta violência na TV que choca, né? Choca tantas pessoas e tal, mas ali do lado tem uma pessoa sofrendo uma violência e a gente não se importa. Então talvez um clipe dessa forma, né? Você vê nas redes sociais e tudo, pode ser que... Eu espero que chegue e alcance pessoas como a TV alcança com tantas tragédias anunciadas, né? Mas que seja uma forma de conscientização mesmo para as pessoas não terem que ver no noticiário mais esse tipo de violência, de tragédia, de notícia. Desejo que tanto homens quanto mulheres entendam que não tem que ter medo de denunciar, medo de falar sobre isso, medo de procurar ajuda, porque são coisas que elas devem ser eliminadas. A violência não pode existir dentro de um relacionamento. Um relacionamento, ele precisa existir na base do diálogo, na base da amizade, da confiança, muito respeito um com o outro, cumplicidade, mas não de violência. A partir do momento que o medo é maior do que o amor, o medo é maior do que o respeito, o relacionamento deixou de ser saudável. Eu acho que a gente só colhe o que planta. Então eu espero que dê certo. Espero que as pessoas sintam a urgência da gente cuidar disso. É urgente. E é algo diário, não é apagar um incêndio. É todo dia cuidar disso, né? Cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, dos nossos senhores e das pessoas que formam as pessoas. A gente precisa cuidar dessas pessoas, porque todas as vezes que eu educo, eu transformo. E todas as vezes que eu
faço coisas no dia a dia, eu educo. Então a gente precisa cuidar muito disso pra gente transformar. Porque não dá mais.